Cristo anunciou, Kardec codificou, à luz de um novo tempo, a doutrina se firmou. O movimento cresceu, a verdade se estendeu. O tempo há de passar. Cristo. Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento a esse nosso trabalho, dando continuidade no módulo 3, onde já nos encontramos. Hoje é o programa 25 e nós estamos dando continuidade no módulo 3. Estamos já no módulo 4. Iniciamos no último programa, módulo 4, que fala da existência e sobrevivência do espírito. E nós estamos complementando o primeiro assunto desse módulo, que é a origem e natureza do espírito, para a gente então poder fechar esse primeiro número. Vamos então lá. Então, como nós falamos, nós estamos agora trabalhando o módulo 4 e hoje é o segundo encontro do módulo 4. Hoje já é o encontro 25º, é o segundo do módulo 4 que a gente vai concluir origem e natureza do espírito. Essa é a segunda parte. Lembrando sempre que a gente está trabalhando com essa edição revisada da Federação Espírita Brasileira, que é o Programa Fundamental Tomo 1. E nós terminamos com um questionamento, com dor, né? Como tudo se iniciou aqui no planeta Terra e quem foi o responsável e como trabalhou para que habitássemos esse planeta? Como é que se preparou esse planeta para que nós pudéssemos habitar? E nós, né, que aqui habitamos, que aqui moramos, né, no planeta Terra enquanto estamos encarnados, como é que tudo isso começou? A gente vai dar uma passada aqui para que nós possamos, então, ter essa compreensão. Quem iniciou tudo isso? Quem foi a pessoa? Quem foi o espírito? Como é que tudo teve início, né? Só Deus não teve início, segundo o que a gente entende. Mas tudo começou como? Vamos ver o que nós entendemos, como é que nós compreendemos esse Jesus, né? Como é que a gente compreende Jesus como sendo o arquiteto, como sendo o mestre da obra, o engenheiro? Quem foi Jesus? Não. Quem programou tudo isso foi Deus, o nosso Criador. Mas vamos ver o que a gente entende, o que a gente vai compreender sobre esse planeta, né? Então, como é que Deus, como é que funcionou tudo isso? Como se deu a criação das coisas de uma forma geral em nosso planeta? Bom, vamos lá. É, Disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, está lá em Gênesis 1:14. Então, vamos pegar esses detalhes para a gente montar essa estrutura toda. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis para os nossos olhos, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Está em Colossenses 1:16. Como Deus criou as coisas? Nós vamos ver lá no capítulo 8 do livro Céu e Inferno, intitulado Os Anjos, onde Kardec fala que Deus nunca esteve inativo e sempre teve puros espíritos experimentados e esclarecidos, e sempre teve ao seu lado para esses espíritos, para que pudesse transmitir as ordens e direção do universo. Desde o início, tudo existe alguém coordenando. Então, desde o governo dos mundos até as mais ínfimas coisas, os mais ínfimos detalhes. Então, a gente já começa a observar, dentro do nosso entendimento, nossa crença, tudo tem o seu objetivo, tudo tem um valor, tudo tem
uma razão, tem um motivo. Bom, aí ele vai dizer que Deus tampouco Deus Deus não teve essa necessidade de criar alguma coisa que fosse melhor que a outra, que fosse mais privilegiado, que fosse. Em suma, o trabalho. Nós conquistamos as nossas coisas pelo trabalho. Todos nós necessitamos, então, desse trabalho. Agora, uma curiosidade, né? Onde estava Jesus antes da terra ser preparada, ser criada, ser feita? E aí a gente vai ver umas observações interessantes, está lá no Evangelho, que João diz lá no capítulo 1, que no princípio era o Verbo, e o Verbo está com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, quem é esse Verbo? Né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus, ele estava com Deus, né? Segundo o que a gente entende, e recebeu todas as orientações de Deus para o planeta Terra, para que criasse esse planeta, então, planeta Terra. E continua lá. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então Jesus esteve conosco, habitou entre nós e está conosco, né? Qual o grau de evolução de Jesus antes da Terra? Que se recebeu essa tarefa, foi uma tarefa, é um espírito elevado, né? E aí nós vamos ver Emmanuel lá no capítulo do livro A Caminho da Luz, ele é muito interessante. Ele diz que Jesus faz parte da comunidade de espíritos perfeitos que coordenam a evolução de todas as órbitas do sistema solar. Então, não é só o planeta Terra, todas as órbitas do sistema solar. E aí ele diz que calculou-se aproximadamente 4 bilhões de anos atrás, né? A gente não utiliza muito números dentro da doutrina espírita porque é muito complicado você falar de números do futuro. Mas calcular números do passado é só você contar, né? O tempo, né? Aí Jesus trabalhou nessa criação da Terra. Será que ele recebeu a missão de Deus de criar esse planeta? Mas ele trabalhou. E Emmanuel deixa claro que todo o trabalho da criação da Terra esteve sob a supervisão de Jesus. Mas também afirma que quando fala da solidificação da matéria, é que o autor espiritual, pelas mãos de Chico, deixa claro que Jesus, com certeza, colocou a mão na massa. Ou seja, Jesus trabalhou. Tudo que a gente verifica aqui. Jesus é Deus? Não. Jesus veio cumprir uma tarefa de Deus. Veio cumprir uma missão dada por Deus. E Emmanuel também fala que existiam algumas reuniões importantes para o planeta Terra antes dessa construção, né? Então, para ele, a comunidade de seres angelicais e perfeitos, cujo Jesus é um membro divino, já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso de milênios. Então, informação que essa reunião aconteceu 2 vezes próximo da Terra, né? Ele fala que a primeira foi quando a órbita da Terra se desprendia da nebulosa, quando começou então com todos aqueles nebulosa, todos aqueles organismos para formar a Terra, e diz que a segunda vez foi quando para decidir a descida de Jesus, a vinda de Jesus ao planeta, foi a grande outra, a segunda reunião, né? E que Jesus, então, qual foi a tarefa de Jesus com essa missão de formar? E quando a gente fala formar, é assim, desde a fundação, vamos colocar assim, até os dias de hoje. Quais foram, então, as tarefas de Jesus? Olha que interessante. Manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios. Então a gente observa que as coisas todas têm um significado, têm um princípio, de forma inteligente. Então Deus começou por esse caminho. Depois, operar as grandiosas construções do teatro da vida no imenso cadim
onde a temperatura se eleva por vezes a 2.000 graus Celsius de calor, com descargas elétricas em proporções jamais vistas pela humanidade. Jesus criando, então, formando tudo isso. Se fez necessária a criação de uma âncora do equilíbrio terrestre nos movimentos de translação que o globo efetuaria em torno da sede do sistema, cujo suave magnetismo atuaria decisivamente no drama infinito da criação. Sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre. Então a gente observa assim, as coisas vão acontecendo, tudo tem um significado e tem um método. Quando a gente vai desmontar alguma peça de um carro, alguma coisa, a gente vê o que está saindo primeiro, para que vai entrar, o que saiu por último, vai entrar depois. Então existe uma sequência. Então a Lua, que a gente hoje cientificamente já sabe da grande importância dele no nosso planeta, então ela teve o seu momento de ser criada. Nosso satélite natural, a Lua, tem uma força gravitacional que exerce sobre a Terra e que a Terra exerce sobre ela, que causa uma espécie de cabo de guerra, chamado de puxão gravitacional. Isto faz com que grandes massas de água, como os oceanos, se movam dependente da posição da Lua em relação à Terra. Essa movimentação também acontece no material que existe no interior da Terra. Ao se mover, ele se torna muito aquecido, derretendo o silicato presente ali e formando o manto e o magma. Isso faz com que o planeta se mantenha vivo em constante movimento. Quando a gente fala da Lua, dos efeitos da Lua, né, a gente sabe hoje cientificamente as marés, por que está alta, por que está baixa, já se estuda como é que o melhor momento para plantar, melhor momento para se fazer um adubo. Ou seja, então tudo isso tem um significado lógico, um significado real. A mudança da Lua, a temperatura, tanto que hoje já podemos ter uma previsão do tempo com muito mais clareza, com muito mais assertiva, por conta desse nosso satélite, por conta desse estudo que, imagine, a gente chegou à conclusão através dos estudos, e que Jesus já trouxe para a gente na formação desse nosso grande planeta. Prosseguindo, a solidificação da matéria, a diferenciação do material ponderável, dando origem ao hidrogênio. Forma-se os primeiros oceanos, dando continuidade, né? A atmosfera está carregada de vapores aquosos e as grandes temperaturas varrem em todas as direções a superfície do planeta. Mas sobre a Terra, o caos fica dominado como por encanto. As paisagens aclaram-se, fixando a luz solar que se projeta nesse novo teatro de evolução e vida. Então, nos observamos assim que as coisas todas têm um encaminhar, né? Isso a gente está falando isso deve ter durado décadas, anos, talvez centenas, né, para essa formação e essa condensação até chegar a gente. Operou a escultura geológica da órbita terrestre. Então, tudo isso a gente entende que é um processo. Com os seus exércitos de trabalhadores devotados, instituiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhes o equilíbrio futuro na base dos corpos simples de matéria. A vida, na realidade, é uma matemática. Às vezes eu fico analisando isso, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. Isso sumiu. Como é que sumiu? Tem uma lógica, uma coisa que tem um porquê, que tem um sentido. Porque caiu ali, porque alguém tirou daqui, botou ali, mas tem uma matemática. Então, tudo na vida existe um porquê. Existe um efeito sem que tenha havido uma causa. Então, o efeito inteligente causa inteligente. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir.
fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo no curso dos milênios, né? Aí a gente fala hoje em dia do ozônio na camada, a gente fala hoje a atmosfera, o oxigênio que nós aqui no planeta Terra precisamos, né? Nosso corpo precisa do oxigênio. E como é que se renova isso? Então aí vem esses vegetais, as árvores aí que faz essa mudança, né? Que transforma esse nitrogênio em oxigênio para que nós pudéssemos respirar. E tudo isso é programado e perfeito no momento exato. Edificou-se a usina de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrasse convenientemente os raios solares, manipulando-lhe a composição precisa à manutenção da vida organizada no ar. E hoje a gente já fala isso, né, na camada de ozônio, e ela tem que estar a uma determinada distância para que filtre e que nós possamos realmente estar protegido e tendo nosso oxigênio, conseguindo vivenciar. Tudo isso, criatura criado por Deus e Jesus foi o mestre de obra, foi o trabalhador. Sob a orientação misericordiosa e sábia do Cristo, laboravam na terra numerosas assembleias de operários espirituais que eram os artistas da espiritualidade que edificavam o mundo das células nos dias primeiros. A construção das formas organizadas e inteligentes dos séculos por vindouros. Então, assim, foram muitos trabalhadores, né, orientados pelo Cristo. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia à edificação celular das origens. Se a gente parar e observar cada plantinha, cada animal, ou seja, são coisas fantásticas. Você vai, às vezes aquela plantinha que você chama que está enchendo teu terreno de mato. Às vezes você vê uma florzinha minúscula ali, que é uma coisa, mas quando você olha de perto, você vê a beleza que é uma flor, que é a beleza que é uma libélula, uma borboleta, ou seja, tantos animais que você olha, que perfeição. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura térmica dos oceanos. Então, a vida, na realidade, essa vida, né, que essa vida começa lá nos oceanos, a gente hoje já sabe disso. Os reinos vegetais e animais parecem confundidos nas profundezas oceânicas, coisas maravilhosas. Isso é a vida sendo criada. Milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus no serviço da elaboração das formas. Milhares de anos. E a gente às vezes quer as coisas com tanta rapidez, né? A gente quer com muita pressa. Lançar a Jesus à superfície do mundo germe sagrado dos primeiros homens. E aí então inicia-se, né? Chega-se então a esse momento em que o germe do homem desse que habitaria esse primeiro ser inteligente, né, do universo, aí então chegaria nós, o espírito, passando por todas essas fases aí. Então, com isso, a gente vai entender que existe, na realidade, poucas informações a respeito dessa natureza do espírito que a gente possa compreender, pouca informação que a gente consiga compreender. Os espíritos superiores, eles fazem que na sua condição de princípio inteligente, individualizado, ele é incorpóreo, né? Não se assemelha ao que a gente constitui como corpo. É constituído de material quintessenciada, ainda sem analogia para nós. A gente não consegue compreender essa forma do espírito, que a gente já viu lá atrás, em outros números, que o espírito é uma centelha, coisa dessa natureza assim, porque não dá para que nós possamos ainda compreender. A sua forma é também para nós indefinida. Podemos compreendê-lo, o espírito, né, como uma chama, um clarão, ou uma centelha, tendo uma coloração que vai do escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, de acordo com a sua menor ou maior pureza. A gente às vezes quer essas compreensões, a gente fica buscando
esse entendimento, né? E a gente fica difícil às vezes. Em virtude da sua natureza, o espírito pode transportar-se com a rapidez do pensamento sem que a matéria mais densa lhe ofereça qualquer obstáculo. E aí, se tem uma coisa que possa, que é mais rápida que a luz, vamos dizer que é o espírito, que é o nosso pensamento, que a gente pode levar em qualquer lugar. O seu poder de irradiação se amplia à medida que evolui, podendo assim projetar-se para diversos pontos ao mesmo tempo sem se dividir, constituindo nisso o chamado dom da ubiquidade dos espíritos. O poder está em vários locais. E assim a gente termina, né, esse programa. Estamos avançando. Esse já é o nosso 25º encontro. Falando agora da existência e sobrevivência do espírito, nós falamos da origem e natureza do espírito agora, dividimos em 2 programas, e no próximo vamos falar do perispírito, do conceito de natureza. Já falamos sobre isso de uma forma ao passeio, agora a gente vai entrar mais detalhado com relação a esse perispírito para que a gente possa compreender melhor. Bom, a gente continua solicitando sempre, né, que assistam, que compartilhem, que se inscrevam no nosso canal e que realmente procurem compreender a doutrina espírita, não para que você tenha ela como essa é a verdade, mas que a gente possa trabalhar em cima desta verdade. Que a paz de Deus esteja presente em nossos corações. Dos homens que buscam a paz, cultivando o amor, sempre mais e mais. No futuro, quando o homem outros mundos habitar, aqui no infinito ou em qualquer lugar, de certo encontrará a mesma lei natural, regendo a sinfonia da vida universal. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei.